Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem é novo aqui, prazer, meu nome é Camila, eu tenho 29 anos e eu moro aqui em Vancouver, no Canadá, há 5 anos. Bom, como vocês já sabem pelo título, esse vídeo aqui vai ser sobre o custo de vida aqui no Canadá. É um vídeo que eu já fiz, eu acho que já fiz uns 2 vídeos no começo. Um no primeiro ano que eu cheguei, depois no ano seguinte. E né, se passaram uns anos aí, já faz 5 anos. E eu tô aqui pra atualizar agora, né, depois de 5 anos aqui no Canadá, como que tá o nosso custo de vida. Eu fiz uma média dos últimos 3 anos e anotei tudo aqui, então vocês vão ver meu tablet que eu tô colando, né, porque não tem como decorar todos esses números. Antes de começar falando dos valores, acho que vale a pena fazer o disclaimer aí de que, claro que isso é muito individual de cada pessoa, cada casal, cada família que vem. Cada pessoa vai ter, né, prioridades diferentes, então só porque esse é o meu custo de vida não quer dizer necessariamente vai ser o seu custo de vida, né? Cada pessoa lida com as finanças de um jeito diferente. E alguns pontos importantes pra dar o contexto, né? Eu moro aqui com meu marido, então somos em 2 pessoas aqui em casa, mais uma cachorra, e a gente tem carro também, né? O que faz muita diferença aí pros gastos. Vou começar falando dos gastos fixos antes, depois a gente fala dos flexíveis. Mas assim, né, vamos começar já com emoção, falando do gasto mais alto, que é com aluguel. A gente paga $2.040 aqui no nosso apartamento, é um apartamento de 1 quarto em West End, aqui em Downtown. Então é uma área que é um pouco cara pra se morar, assim, porque é uma área bem central. Mas a gente não paga um valor de aluguel ruim, porque a gente ainda paga um valor pré-pandemia. Se vocês voltarem nos meus outros vídeos, quando a gente chegou aqui, a gente começou a pagar o aluguel, era $1.850, se eu não me engano, foi o primeiro valor. Que obviamente cada ano vai subindo um pouquinho, então agora a gente tá pagando $2.040. Só pra ter uma referência, os outros apartamentos aqui no nosso prédio mesmo, eles estão saindo por uns $2.500 mais ou menos o aluguel, se você começar a alugar hoje, né? Bom, tirando essa pedrada da frente, vamos para um gasto um pouco mais cometido, que é o seguro do inquilino. Aqui é obrigatório, no prédio que a gente mora, é obrigatório você ter o seguro do inquilino, que te protege caso aconteça incêndio, infiltração, alagamento, assim, qualquer coisa que aconteça. Eu imagino que nem todos os lugares é obrigatório, como aqui, mas a gente acha que vale a pena, porque não é um valor caro, a gente paga R$39,90 por mês pra isso. E assim, caso aconteça alguma coisa, a gente espera nunca precisar, né? Claro. Mas caso aconteça alguma coisa, é bom você sempre estar protegido. Quase esqueci de falar, mas o seguro que a gente usa é da Square One. Eu tô tentando seguir mais ou menos a ordem que eu fiz nos últimos vídeos, então agora vem o MSP, que é o seguro de saúde pública aqui do Canadá, que, porém, sendo público, é pago por algumas pessoas. Então, antigamente a gente pagava quando a gente ainda estava em visto de trabalho e estudo, mas hoje em dia, como a gente é residente permanente, esse valor é zero, então não temos mais esse gasto. Próximo ponto da lista é internet/TV, que na verdade hoje em dia é só internet, porque a gente não assina mais nenhuma TV a cabo. A gente tinha alguns canais antigamente, mas hoje em dia a gente literalmente não usava, então não temos mais. Mas a nossa internet continua sendo meio cara. A gente tem Shaw, se eu não me engano, aqui, e é $23 que a gente paga todo mês. Eu, pessoalmente, acho esse valor caríssimo, mas assim, não tem tantas opções mais baratas, né? É meio que o valor, assim, e, né, o Matheus gosta, ele fala que a internet é muito boa, e yara, então é o que pagamos. Agora o próximo ponto é celular, né, a operadora. A gente trocou, a gente tá hoje em dia com a Public Mobile, que é uma operadora meio nova, assim, ela é 100% online, então não tem lojas físicas. Você também, eu acho que tem como você pedir um chip, tipo, pra ser enviado pra sua casa, mas a maioria das coisas, os SIMs lá, são todos digitais, né? O que é meio estranho pra mim, não tem nada pra enfiar no celular, mas funciona e é bem mais barata. Então, hoje em dia, a gente paga $88 no total pra mim e pro Matheus. São contas separadas, a gente não conseguiu fazer uma conta família quando a gente tava tentando montar as coisas, mas então um paga 48 e outro paga 40, juntando dá $88. E a gente acha muito boa, tem bastante, nossa, muita internet, nunca faltou internet, e você também tem acesso aos Estados Unidos. Então é muito bom porque se a gente acaba viajando pra lá de vez em quando, então você consegue acessar a internet, operadora, tudo, sem pagar extra por aquilo. Bom, agora chegou a hora das nossas novas adições, né, nos custos fixos, que é sobre o carro. A gente tem 3 custos fixos no total com o carro, então a gente tem o leasing, a gente não fez financiamento, a gente fez leasing aqui. Eu posso até fazer um outro vídeo se vocês quiserem, mas explicando um pouco sobre isso. A gente tem o seguro e a gente também tem o parking permit que a gente tem que pagar, que é pra poder estacionar aqui na rua. Então, começando pelo primeiro, que é o leasing, a gente paga $466 no nosso leasing por mês. É dividido em 2 pagamentos, então a cada 2 semanas a gente paga 233, é isso que dá, né? Fazer a conta. E esse valor é como se fossem as parcelas do carro. É um pouco diferente, o leasing é bem diferente do financiamento. É bastante coisa pra explicar aqui, não dá tempo, mas basicamente é isso. A gente paga
pelo carro. O segundo valor é com o seguro e, na verdade, esse valor ele é anual, né? Você pode escolher pagar tudo de uma vez só ou dividir e dá $177 mensal, num total de $2.051 anual. É bem caro a questão do seguro aqui. Você tem o seguro obrigatório, que é com a ICBC, né? Que é basicamente um tipo Detran, vamos dizer aqui, mas eles fazem toda essa parte de seguro também e é obrigatório você ter esse seguro deles. Você pode ter seguros extras se você quiser, mas é obrigatório. E o terceiro e último valor é o Parking Permit. Então, aqui em Vancouver, para você poder estacionar na rua, em áreas residenciais, vocês vão ver várias plaquinhas que falam que você não pode estacionar, exceto Parking Permit. Então, assim, exceto as pessoas que moram nessa área e têm essa permissão para poder estacionar lá. E essa taxa para ter esse Parking Permit vai depender da onde você mora, cada área tem um valor diferente. Como a gente tá em West End, aqui em Downtown, é o valor mais caro. Eu sei que tem alguns lugares que você paga, tipo, $50 o ano. Aqui, a gente, infelizmente, paga $476 pro ano, né, pra poder estacionar na rua. Então, a gente paga uma vez esse valor. Dividido nos meses, dá, tipo, $39 mensal. Mas é um valor que você paga uma vez só por ano. E daí, você recebe um adesivinho pra você colar no para-brisa do carro, e daí você pode estacionar só na sua área, ali perto de onde você mora, você pode estacionar na rua, nos lugares, né, exclusivos. E a gente paga isso porque a gente não tem vaga aqui no prédio, a gente tá há mais de ano tentando uma vaga aqui. A gente tá, assim, torcendo que venha logo a nossa vaga, mas por conta disso, a gente tem que pagar essa permissão pra poder estacionar aqui. Tirando, obviamente, algumas ruas ou bairros que são mais afastados, né, se você for pra, tipo, Burnaby, mais um pouco, né, sair aqui do centro, aí sim, nos bairros residenciais, normalmente, você pode parar sem problema nenhum na rua e sem pagar. Então foi isso de gastos fixos, agora vamos falar dos gastos flexíveis, né? Os gastos que mês a mês, eles acontecem todos os meses, mas mês a mês eles ficam um pouco diferentes. Então, aproveitar que eu já tava falando do carro, vamos continuar falando dele. Então, sobre gasolina, isso obviamente depende muito de quanto você usa o carro. A gente não faz grandes viagens, a gente normalmente usa aqui pra ir pro trabalho, ir no supermercado, que são coisas bem próximas, então curtas distâncias. E de final de semana, obviamente, né, faz um programa ou outro que é um pouco mais longe, mas nada assim que a gente fica horas na estrada. Então, a gente normalmente acaba abastecendo o tanque uma ou duas vezes, mas normalmente uma vez por mês é o suficiente. E preencher o tanque do nosso carro é por volta de $60 a $70. Então essa é a nossa média de gasto de gasolina. O próximo gasto flexível é a BC Hydro, que é eletricidade, né, luz. A gente não paga água, só a luz mesmo aqui. E, obviamente, depende do quanto você gasta, alguns meses mais, alguns meses menos. Mas tem duas coisas que afetam muito, uma especificamente, que é o aquecedor, né? No verão, ar-condicionado e no inverno, aquecedor. Principalmente o aquecedor que a gente tem na casa mesmo, porque aqui você pode ter aquecedor ou elétrico ou a gás. Quem tem gás, muita sorte, porque o gás é 1000 vezes mais barato. E o aquecedor elétrico, que é o nosso caso aqui, né, que é o que tem aqui na casa, é bem mais caro. Então, assim, no inverno a conta sobe bastante. Se você deixar o aquecedor ligado, que quem tem aquecedor a gás normalmente deixa o aquecedor durante o inverno ligado o tempo inteiro. Você põe lá, tipo, uns 22 graus, alguma coisa básica assim, e fica ligado. Aqui, se você fizer isso, você vai gastar, tipo, $300, $400 de conta de luz. E é claro que a gente não faz isso, né? Durante o inverno, a gente normalmente liga só quando tá bem frio, assim, mais pra dormir, assim, de noite. Não fica com ele ligado o tempo inteiro. E normalmente fica, tipo, uns $60 a conta nossa durante o inverno. E agora, no verão, que a gente tá usando o ar-condicionado, mas a gente usa um ar-condicionado, um portátil, né? E que também a gente não usa o tempo inteiro, a gente não sentiu necessidade. Nesse verão não tá fazendo tanto calor assim. Como vocês podem ver, eu tô até de blusa de frio, porque hoje tá um tempo bem nublado e mais friozinho. Mas então, nesses últimos meses, a nossa média foi de uns $25 pra conta de luz. Agora vamos falar com os gastos da bebê dessa casa, né? Com a Nala, que está lá dormindo. E até pegar ela pra essa parte do vídeo, mas ela tá lá dormindo, não vou incomodar, boi de tia. A gente tem um gasto médio com ela de uns $350. E dentro desse valor tá incluso o seguro de saúde que a gente paga pra ela. Eu acho que eu vou fazer um vídeo mais pra frente, meio que falando sobre ter um cachorro, um pet aqui, né? Valores inclusos, como é, porque tem muita coisa pra falar, só que vai ficar muito longo pra esse vídeo, então a gente paga um seguro de saúde pra ela, e eu acho importante todo mundo pagar. Incluso a creche dela também, que ela vai umas 2, 3 vezes por mês, assim, não é uma coisa que ela vai todo dia, mas ela vai de vez em quando. Ração, né, idas eventuais no veterinário,
brinquedinhos, né? Essas coisas assim, então uns $350. As últimas 3 categorias, assim como a maioria, né, mas essas mais especificamente, são extremamente flexíveis, né? Isso vai depender muito do estilo de vida de cada um, da preferência de cada um. Então esses valores, assim, né, são os valores que a gente gasta, mas dependendo da sua preferência, você pode gastar muito menos ou você pode gastar muito mais também. Então, primeiro em questão de saídas, então, tipo, ir em restaurante, ir no cinema, fazer um passeio pago e tal, a gente paga numa média, pra mim e pro Matheus, uns $400 por mês, alguns meses mais, alguns meses menos. É mais ou menos 80 a 100 dólares pra gente ir no restaurante, pra gente ir num cinema sai por volta de uns 30 e poucos dólares, nós dois. É isso, não sei mais quais exemplos dá, mas pra vocês terem uma noção. O próximo ponto é sobre supermercado, então a gente gastou numa média de $700, e isso tá incluso tanto mercados aqui próximos, né, de casa, quanto tipo Costco, né, que é atacado, que você compra não necessariamente comida, né, você compra roupa lá, você compra brinquedo, coisas assim. Então não necessariamente esse valor é comidas pra nossa casa, sabe? Também tem assim, churrasco que fez com os amigos, a gente passou um monte de coisa no nosso cartão e depois eles pagaram. Mas assim, isso daí é muito complexo já pra eu conseguir calcular, então assim, tá tudo incluso aqui. E o último ponto é sobre delivery, que se vocês verem meus vídeos passados, principalmente o último, vocês verem que a gente... Fiquei surpresa, porque eu achei que a gente tá muito boa nesse quesito, entendeu? A gente já esteve muito pior no passado. A gente gastou uma média de $700 com delivery, o que é bastante, com toda certeza absoluta, continua sendo bastante. Mas assim, melhoramos e é isso que importa. E bom, foi isso, foram os nossos gastos mensais. Obviamente não incluí coisas como tipo, comprinhas pra casa, comprinhas de roupa, porque isso é tão pessoal, assim, né, que não, acho que não faz sentido entrar, assim, num vídeo desse. Principalmente hoje em dia, né, que essa é uma coisa que eu queria ressaltar no vídeo, é que a gente já tá aqui faz mais de 5 anos, então, assim, a nossa vida não é uma vida de imigrante que acabou de chegar, né? Então, obviamente, se você acabou de chegar aqui e tá pensando em vir pra cá, não use esse vídeo como base. Eu tenho 2 vídeos que eu vou deixar linkados aqui, que eu fiz no começo, né? Um quando eu cheguei e outro no ano seguinte, que são muito mais... o orçamento é muito mais ajustado, né? Digamos assim, pra essa época, porque, querendo ou não, né? Quando a gente chega... os gastos são muito mais reduzidos, né? Você tá mudando pra um país totalmente novo, você não entende como as coisas funcionam, não necessariamente tem um emprego, né, estável e tal. Então, obviamente, esse vídeo não é pra quem tá chegando aqui, tá, gente? Não se assustem com esses valores. Tem como o orçamento ser muito menor do que isso. E fica também, né, de lição pra quem tá chegando e tá desesperado com tipo, nossa, minha vida aqui tá muito diferente da minha vida no Brasil. A gente também passou por isso, né? A vida é completamente diferente, pelo menos pra gente foi. O nosso estilo de vida que a gente tinha no Brasil, pra quando a gente chegou aqui, a gente reduziu muito o nosso estilo de vida. Então, mas assim, as coisas melhoram, né? Os anos passam, a gente vai crescendo profissionalmente, vai criando raízes e a vida vai, né, voltando, você vai conquistando de novo as coisas. Bom, mas acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, né, de alguma outra coisa, de valores, ou em algum ponto que eu falei, mas vocês querem entender mais, né, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar explicar tudo da melhor maneira. E agora vocês já sabem, né, se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!